conjunto de três jogos dessa data FIFA em que o Flamengo tinha desfalques pesados, em tese, teoricamente, mais pesados do que o Atlético, embora os dois sofram, vários times sofram, e o Atlético tivesse outros desfalques, o fato é que o Flamengo, nesses dois primeiros jogos dessa data FIFA, que pega 3 rodadas do Brasileiro, ele tinha claramente os desafios, em tese, mais complicados, né? O Flamengo enfrentou o Bragantino, enquanto o Atlético enfrentava Chapecoense. O Flamengo enfrentou hoje o Fortaleza fora, enquanto o Atlético recebia o Ceará. E ele não permitiu que a diferença aumentasse, o que seria quase sentenciar o campeonato a essa altura, se você, nesse momento, ampliasse ainda mais a vantagem. Ainda é uma ladeira, uma montanha para escalar. O Flamengo precisa ganhar os jogos a menos, vai ainda ter 5 pontos de desvantagem, vai precisar de um outro tropeço, sem que o Flamengo tropece, e ir para o confronto com o Atlético para tentar ganhar o jogo. Mas, ao menos, passou por uma sequência dura, enquanto o rival tinha adversários, em tese, menos desafiadores, e a diferença não se alterou. Terminou agora há pouco no Castelão, né? 3-0 para o Flamengo. Quem só chegou agora aqui, né, para ver o troca, não viu o jogo, acha que foi um passeio do Flamengo no Castelão, mas a história foi contada num curto período de tempo. O Flamengo teve um momento do segundo tempo que resolveu a conta, e quem contou pra gente lá no Premier foi Jader Rocha, ao lado de Paulo Vinícius Coelho. Estão posicionados, já estão preparados. Olha que elegância. Jader, vai daí, meu garoto. Boa noite para você. Quem olha só o scout acha que foi tranquilo, mais um jogo de um primeiro tempo amarrado e um segundo tempo com 6 minutos de um Flamengo avassalador. Boa noite. Grande Igor. Fala, garoto. Tudo bem? Mansur, Roger, galera que tá em casa acompanhando o troca. E sem contar que tem um baixinho, um cara de 1,66 m que tá dando uma dor de cabeça para os adversários, para os rivais. O cara tá com a confiança maior que a altura dele. Tô falando do Michael, né, que de novo se transformou no personagem PVC dessa vitória grande do Flamengo. Eu estava ouvindo atentamente aqui o Mansur falar a respeito da condição, né, da briga de Flamengo e Atlético. O Flamengo, nesses 2 jogos contra os 2 rivais complicados, o Bragantino e o Fortaleza, jogando fora de casa, soma esses 4 pontos, não deixa essa diferença aumentar e parte, de certa forma, né, com toda essa confiança para encarar esses jogos que ele tem que descontar, mais o confronto direto, com a final de Libertadores no caminho, com as semifinais da Copa do Brasil também por aí, mas o resultado de hoje demonstra o que é o Flamengo e a maneira como o Flamengo tem se comportado, né, PVC? Sem dúvida. O Michael, o melhor em campo, o Flamengo tinha uma certa... O Flamengo mandou no jogo a maior parte do tempo. O Flamengo foi melhor do que o Fortaleza o jogo inteiro, agora tinha uma dificuldade num dado momento para finalizar dentro da área, né? Quando saiu o gol, foi a 9ª finalização do Flamengo e foi a 2ª dentro da área. A primeira do Pedro. Né? A primeira do Pedro. Então, o Flamengo finalizava muito de fora da área, das primeiras 8 finalizações, 7 fora da área. Aqui é um momento do jogo em que o Vojvoda mudou o sistema, passou o Pikachu à frente, o Pikachu para tentar entrar em diagonal, arrastando o Felipe Luiz. Então, ele jogava o Felipe Luiz contra o Pikachu e contra o Edinho. No segundo tempo, o Fortaleza voltou num 4-4-2, o Pikachu na linha de 4 no meio campo, o Tinga como lateral direito. Encaixou um pouquinho melhor a marcação, criou a chance com o David, que entrou pelo lado esquerdo para dar calor no Mateuzinho. E quando parecia que o Fortaleza estava equilibrado mais no jogo, veio o gol do Pedro, que o Flamengo precisava fazer, basicamente, colocar a bola para ser o melhor finalizador, definir. Primeira finalização do Pedro foi aos 15 do segundo tempo, foi o gol do Flamengo. Tá aí, ó. E o mais impressionante, né, PVC, Mansur, Igor, Roger, pra galera que tá acompanhando a gente, é que o Flamengo, queira ou não, com esse gol do Pedro, ele dá uma desestruturada gigantesca no time do Fortaleza, porque abriu a porteira. De certa forma, o Flamengo conseguiu rapidamente entender que o Fortaleza estava abalado com esse gol sofrido e partiu com tudo para resolver o jogo, né? A história é que muita gente faz estatística de quantidade de gols que nascem na esteira do primeiro gol. De novo, bola parada. A bola desvia na zaga, vem pro Felipe Alves não consegue se recuperar, solta a bola no pé do Michael. Esse foi o gol de número 61 do Flamengo sob o comando do Renato e foi o 21º de bola parada. Dá um terço. Impressionante. Que é também a média de gols que o Fortaleza sofre de bola parada e pelo alto. 1/3 dos gols o Fortaleza sofre assim. O Fortaleza perdeu a força em casa. Esse é o 6º jogo seguido no Castelão pelo Brasileirão que o Fortaleza não ganha em casa. Um desses 6 jogos foi com o mando do Ceará, mas são 6 jogos no Castelão. E o Castelão, como disse o Pikachu na saída do jogo,
precisa ser para o Fortaleza, brigando por vaga na Libertadores, o local onde ele domine os adversários. Não domina mais. É claro que contra o Flamengo tem uma outra maneira de olhar. O Flamengo é o melhor time do Brasil, mesmo com 7 desfalques, com apenas 4 titulares, o Flamengo é dominante em qualquer lugar onde vai jogar. Empatou com o América, empatou com o Bragantino, mas em qualquer lugar é muito difícil enfrentar o Flamengo. Não bastasse estar tomando 3-0, ainda perdeu o Ronald, né? Que acertou, agrediu o Rodrigo Caio, tomou cartão vermelho de forma direta. E o que chama a atenção é o fato de que nós temos, desde a reabertura dos estádios para a volta das torcidas, o Fortaleza jogando 2 vezes no Castelão, né? Na primeira, 3-0, pancada do Atlético. Agora o Flamengo vai lá, 3-0. Aí o PVC na transmissão diz o seguinte: fecha o portão. Não deixa ninguém entrar de novo, porque o Fortaleza estava bem naquela condição. É claro que isso é uma brincadeira, até porque o Fortaleza vinha de resultados que não eram tão bons. Sim. Nesses 6 jogos a que eu me referi agora há pouco. Não, mas é que é sintomático isso, né? Voltou a torcida e o Fortaleza nos 2 jogos perde as 2 por 3-0. Mas hoje, a gente viu aí, né? Você estava acompanhando o jogo, enfim, os lances agora. 1,66 m do Michael vai lá, cabeceia na posição do Pedro de centroavante. Ele tá jogando uma enormidade. O Michael tem 13 gols pelo Flamengo. 8 sob o comando do Renato. São 11 já na temporada, né, o PVC. E aí a gente fala, né, o Michael já falou, quando ele tá feio, esquece. Hoje ele tava horrível, né, porque ele fez 2, fez de cabeça, fez por baixo. E a questão do Vojvoda, né, até pouco tempo a torcida não tinha encontrado o Vojvoda ainda dentro do Castelão. Encontrou e por enquanto não gostou do que viu, né. Exato. E aí o PVC fala um dado, e o Mansur estava separando isso aqui antes do programa, que essa questão, PVC, do gol, né? Quando sai o primeiro, sai esse gol em formato de cascata. E o Flamengo costuma fazer isso, né, Mansur? É curioso, Igor, e PVC, amigos. Eu costumo brincar que esse Flamengo, por vezes, ele é um desafio à nossa compreensão. Porque se você pega determinados jogos do Flamengo e tenta explicar esses jogos apenas pela questão tática, pelo domínio tático, pela imposição, por um roteiro que o jogo vai desenhando, muitas vezes o resultado, ele foge muito ao roteiro que o jogo vai apresentando a gente, né? E isso tem muito a ver com essa questão dos gols que saem em sequência. O Flamengo fez, só pra gente ter uma ideia, eu anotei aqui... No caderninho de Mansur, vou olhar, né? Adoro esse caderno. A minha memória, assim, é mais do lado do PVC. Não dá, eu também não gosto de... Posso passar vexame. Sim. O Flamengo fez 3 gols em 27 minutos contra o Defensa e Justiça. O Flamengo fez 5 gols em 20 minutos contra o São Paulo, no Maracanã. O Flamengo fez 3 gols em 25 minutos contra o Olímpia, pela Libertadores. O Flamengo fez 3 gols após os 40 do segundo tempo para transformar em 4-0 um jogo contra o Grêmio, na Arena do Grêmio, que era um jogo de 1-0 até então pela Copa do Brasil. O Flamengo fez 3 gols contra o Santos em 13 minutos e o Flamengo hoje fez 3 gols em 6 minutos contra o Fortaleza. Quase sempre na parte final dos jogos, no segundo tempo dos jogos, e desses 6 jogos que eu citei, em 4 deles o caminho da vitória foi aberto pela bola parada. É evidente que isso pode soar como um demérito ou como uma tentativa de diminuir o feito do Flamengo. Não necessariamente é. O Flamengo tem algumas questões. Qualidade técnica define muito. Quando você coloca um gol na frente, você abre espaço. E aí, no espaço, a qualidade técnica, ela realça demais. O time tem que sair, né, Mansur? O contragolpe passou a ser uma arma mais bem trabalhada desse Flamengo, passou a ser uma marca, um traço mais marcante desse Flamengo. E tem uma outra questão. O Flamengo é um adversário com uma qualidade técnica alta, dos jogadores que terminam por se impor no cenário brasileiro. Que quando você coloca uma vantagem de 1, 2 gols diante de alguns adversários, a sinalização para alguns rivais é de que a montanha ficou grande demais. O Fortaleza hoje, depois do primeiro gol, foi um time foi pouquíssimo competitivo também, né? Muito. Porque ele se vê diante de um adversário tecnicamente superior, bom em atacar o espaço. Pouco a pouco a montanha parece grande demais. E aí, agora, Mansur? Diga lá, Jader. O Igor, Mansur, tem o fato seguinte, tem time que consegue abrir vantagem, 1, 2 gols de diferença e começa a deitar nesse resultado, se acomoda e permite ao adversário reagir. É diferente dessa situação vivida pelo Flamengo nesses exemplos todos aí do Mansur. São 6 exemplos? São 6 exemplos. Mas não é uma equipe que a gente costuma ver deitar no resultado, né, PVC? Não. Quanto mais fizer, melhor, né? Já era assim com o Jorge Jesus, voltou a ser assim com o Renato. Agora, só um detalhe, que esse dado do Mansur é sensacional. Esse aqui é o mais especial desses, porque mesmo contra o Grêmio, que foi depois dos 40 minutos, teve 13 minutos de acréscimo. Sim. O terceiro gol, o quarto gol do Flamengo foi 11 minutos depois do segundo. Aqui foram 6 minutos, todas as diferenças que o Mansur citou, essa aqui é a menor, foram 6 minutos. Entre os 15 e os 21, os 3 gols. E aos 23, a expulsão do Ronald.
O jogo se resolveu, se definiu no intervalo de 8 minutos. E o PVC falava, né, Mansur, dessa questão desses gols muito curtos, formato de cascata, e que o primeiro tempo não foi assim, porque o Flamengo não finalizava dentro da área. E aí, o Roger, pelo menos o que eu estava vendo no primeiro tempo, um Fortaleza mais bem postado, não tão desequilibrado quando tomou o primeiro gol, e o Ederson fazendo uma partidaça de proteção em frente à grande área do Fortaleza, atrapalhando o jogo criativo do Andrés, a chegada do Thiago Maia. Passou muito pelo Ederson o primeiro tempo do Fortaleza, na parte defensiva também, Roger? Então, Igor, o Ederson teve uma função diferente, né? Ele faz um grande campeonato, é um dos homens mais importantes desse time. Mas acho que não passa, não. Acho que o sistema defensivo do Fortaleza é forte. Porém, me preocupou a postura do Fortaleza. Não é um time que tem essa postura jogando em casa, né? Eu acho que o Fortaleza, o Vojvoda, interpretou esse time do Flamengo de uma maneira diferente, como ele tem interpretado o campeonato, ou até outros adversários tão fortes quanto o Flamengo. Até porque o Flamengo tinha 7 desfalques, né? O próprio Bruno Henrique não jogou hoje. Então, o quarteto ofensivo do Flamengo não tinha ninguém em campo. Então, eu acho que o Vojvoda poderia ter um pouquinho mais de coragem, ter um pouquinho mais de identidade do Fortaleza no primeiro tempo, para poder, de alguma forma, incomodar um pouco mais o Flamengo, né? O Flamengo teve conforto para ter a bola, para ter o domínio do jogo, como o PVC falou, mas teve dificuldade, porque o Fortaleza marcou muito com suas linhas mais baixas, né? Como no primeiro tempo. Então, acho que é uma leitura. Não sei se os amigos concordam, mas é uma leitura. Até por isso o jogo não foi tão atrativo. Eu queria e adoraria ver um jogo mais atrativo no primeiro tempo, até pela campanha das duas equipes. Eu acho que tem um outro detalhe. No início do jogo, a formação inicial do Fortaleza começou a criar, em sequência, um tipo de desequilíbrio. Além desse dos lados do campo que o PVC explicou bem, um dos dois homens de centro, um dos dois volantes do Fortaleza, o Ronald ou o Ederson, quase sempre estava sendo atraído para sair na marcação do Arão na saída de bola no início, fazendo com que o outro ficasse com os dois meias do Flamengo, com o Thiago Maia e com o Andrés, que se posicionavam um pouco mais à frente para essa saída de bola. Isso é corrigido a partir da mudança para a linha de 4. Aí o Fortaleza consegue pressionar, já na parte final do primeiro tempo, pressionar um pouco mais na frente de uma maneira mais equilibrada. Mas como o Roger falou, ele não conseguia agredir, ele agrediu muito menos do que habitualmente ele agride. É um time muito mais corajoso, até por vezes. Eu não creio que tenha sido uma ideia de agredir menos, eu acho que ele de fato não conseguiu, não se encontrou no jogo, fez um jogo tecnicamente abaixo. Como era um jogo tecnicamente abaixo também de muitos jogadores do Flamengo, né? Era um jogo que o Flamengo, ao contrário, muitos desses jogos que eu citei, o curioso disso no Flamengo, e que muitos jogos desses que eu citei aqui, que o Flamengo abriu uma goleada em poucos minutos, até metade do jogo, ou um pouco mais da metade, a narrativa de quem estava vendo o jogo era de que o Flamengo não se exibia tão bem. Como hoje. E eles terminam. Só que hoje o Flamengo não corria tanto risco. O Flamengo não parecia tanto risco como, por exemplo, no jogo contra o São Paulo. Sim, o São Paulo criou mais, em outras ocasiões que ele parecia ter um jogo mais descontrolado e que o rival finalizava mais. Hoje não era o caso.